Olá, pessoal! Vamos iniciar hoje a nossa última aula sobre o ciclo celular, onde a gente vai ver sobre a fase G2 e também um pouco mais sobre o controle, né, da mitose em especial, mas de todo o ciclo celular. Então, como a gente já tinha visto essa imagem, né, a gente está vendo aqui todas as etapas do ciclo celular, mas focando especificamente na fase G2, né, a fase que vem antes da fase M, né, ou seja, antes da divisão celular. É nessa fase que ocorrem diversos processos que preparam a célula para a divisão celular, como por exemplo a duplicação dos centríolos, que vão ser super importantes, né, para a divisão dos cromossomos, o preparo da formação do fuso mitótico, né, o completo né, crescimento da célula, que vem acontecendo desde a fase G1, que a célula agora vai se dividir em duas células filhas, né, e também o reparo de erros que possam ter ocorrido, que certamente ocorreram, né, durante a replicação do DNA na fase S. Então, se a gente colocar como todo o controle desse ciclo, 3 pontos são principais. A gente já viu 2 deles, né? O primeiro, que é o início, o ponto de restrição, né? Que é a entrada do ciclo celular, e fica no final da fase G1, né? Que a gente tem um controle específico aqui, quando o ambiente é favorável, a célula progride para a fase S, né, iniciando uma nova rodada de duplicação e divisão celular. Um outro ponto que é bem importante, que é um ponto de checagem, é aquele ponto da transição entre a metáfase e a anáfase durante a divisão celular, lá na fase M, né, que é um ponto para checagem ali, para checar se todos os cromossomos estão realmente ligados ao fuso e a anáfase pode começar. E progredir depois, né, para telófase e citocinese. E o ponto que a gente não tinha visto ainda é esse ponto aqui, é o finalzinho de G2, entre G2 e M, que é o ponto de início da mitose, essa transição G2 e M. Nesse ponto, a célula precisa checar se todo o DNA realmente foi replicado para que ele possa ser dividido e se o ambiente celular está favorável, né, o ambiente externo e interno, né, se ele está favorável para a ocorrência dessa divisão, se tudo na célula está preparado para entrar em mitose. Então, esses são os 3 principais pontos de controle da célula. E essa transição G2M, então, ela dispara um evento mitótico precoce, que vai levar já ao alinhamento dos cromossomos lá na metáfase, né, quando os cromossomos se alinham no eixo central da célula. E a transição entre metáfase e anáfase, depois ela estimula a separação dessas cromátides irmãs, né? Então a gente já tinha visto. Então, o controle do ciclo celular, ele depende de proteína sinase dependente de ciclina, né? Como a gente já tinha visto anteriormente, que são as CDKs. Essas CDKs, elas são ativadas ciclicamente dentro do ciclo celular, né? Aumenta e reduz a concentração delas. Isso vai levando a mudanças na fosforilação de proteínas intracelulares que vão regular os principais eventos do ciclo celular. Aqui a gente está vendo o complexo ciclina-CDK, ciclina em verde, a CDK em vermelho, né, que é a sinase dependente de ciclina. E elas dependem de ciclina para fazer atividade de sinase, né, que é a fosforilação de outras proteínas. Então, o aumento da atividade de CDK nessa transição de G2 para a fase M aumenta a fosforilação de proteínas que vão controlar a condensação dos cromossomos, que precisam estar bem condensados, né, para a divisão celular, o rompimento do envelope nuclear, que já ocorre lá no início da mitose, e o agrupamento, né, no eixo e vários outros eventos ali necessários para a divisão celular. Então, aqui a gente está vendo um gráfico das concentrações das 3 principais ciclinas que vão ficar oscilando durante o ciclo celular, né? A concentração das CDKs ela não muda, mas a CDK não é ativa sozinha, ela necessita da ciclina. Então, quando a gente está lá na fase G1, a gente tem um aumento da S-ciclina, né, que vai formar esse complexo G1-S-CDK,
E depois, no final de G1, ele reduz, e aí na fase S aumenta a S-ciclina, né, que vai formar o complexo S-CDK, que a gente viu, né, recentemente. E lá em G2 vai aumentar a M-ciclina, formando o complexo M-CDK. Né? E a S-ciclina cai a concentração dela lá naquele ponto entre a metáfase e a anáfase, e também a concentração de M-ciclina. Né? Então, aquele ponto ali, daí baixa a concentração dessas ciclinas, termina a mitose, e daí vai entrar no novo ciclo G1, onde vai daí novamente voltar lá para o início, aumentar a concentração de S-ciclinas, né? Então, isso tudo é bem cíclico, né, para a regulação dos diferentes estágios do ciclo celular. Então, olhando para o início, né, as G1S ciclinas, elas ativam CDKs aqui no final de G1 e ajudam a desencadear a progressão daquele ponto de início que acontece lá no final de G1, né, que resulta num comprometimento da célula em passar por uma nova rodada do ciclo celular, uma nova rodada de duplicação e divisão. Então, lembrando que quando a gente entra nesse ponto, né, a gente tem essa ativação, essa célula ela vai passar por toda a fase S, ela não vai ter outro ponto de checagem a não ser lá no final da fase G2. A S-ciclina, né, é a segunda que aumenta ali no ciclo, já iniciando o aumento dela ali na fase G1 ainda, né? E ela permanece alta toda a fase S, G2 e vai reduzir só na fase M. As S-ciclinas, elas se ligam ao CDK logo após a progressão desse ponto de início de G1 e ajudam a estimular a duplicação dos cromossomos e vários outros eventos ali que são iniciais da mitose, né? Então ela fica a maior parte do ciclo elevado. As hemiciclinas, que estão aqui em verde, elas ativam CDKs que estimulam a entrada na mitose, né? Nessa transição G2 para mitose. Então o aumento dela inicia na fase G2, né? E ela reduz lá na fase da mitose. Então a gente tem, por fim, né, essas G1M ciclinas, que vão ajudar a regulação, né, das atividades também das G1S ciclinas, que são essas ciclinas que a gente viu ali que estão altas na maior parte do ciclo. Né? Então aí a gente reduz todas elas após ali a transição para a anáfase. Em células de leveduras, a gente só tem uma CDK, né? Não várias como a gente tem em eucariotos, vertebrados. Né? Então, em leveduras, a gente tem só uma, e essa única ela se liga a todas as classes de ciclinas que tem. Né? Então, a gente está vendo aqui na tabela a CDK1, né, de leveduras, se ligando à ciclina 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, formando diferentes complexos ciclina CDK, enquanto em vertebrados a gente tem 4 CDKs, né, 1, 2, 4 e 6, e elas se ligam ali às ciclinas, né, A, B, E, D, que são as 3 ciclinas de mamíferos, né. Então, são diferentes complexos, né, mas que regulam da mesma forma esses pontos do ciclo celular. E o que a gente está vendo aqui, né, é a estrutura da ativação dessas CDKs. Então, a gente está vendo uma CDK inativa, primeiro aqui no painel A, que está sem a sua ciclina ligada. Né? O sítio ativo dela está bloqueado por uma alça T, que é uma região da proteína alça T, né, que fica bloqueando ali. E quando chega a ciclina, né, ela se liga com a ciclina afasta essa alça T do sítio ativo e isso resulta numa ativação parcial dessa CDK. Ela já é agora um complexo ciclina CDK, mas está parcialmente ativada. E só com a fosforilação dela, né, por uma sinase ativadora de CDK, ou CAC, é que ela vai ser totalmente ativada. Né? Então, essa fosforilação acontece em um resíduo de treonina da alça T, como está sendo mostrado aqui. E isso ativa ainda mais a enzima a mudar a forma dessa alça T, melhorando a capacidade da enzima se ligar aos seus substratos. Né? Então, agora esse complexo ciclina CDK está completamente ativado.
E a fosforilação de um par de aminoácidos na cavidade do sítio ativo da sinase pela UI1, que é uma sinase inibidora, ela inibe a atividade das CDKs. Tá? Então, tem uma forma de desativar esse complexo por fosforilação também. Né? E a desfosforilação, que é feita pela fosfatase CDC25, então aumenta a atividade das CDKs. Né? Isso a gente tinha visto um pouquinho em aulas anteriores. E a gente também tem proteínas inibidoras de CDK, que são chamadas CKIs, cuja ligação inativa aos complexos ciclina-CDK. Essas proteínas estão sendo representadas aqui pela P27, que está sendo mostrada em verde. Né? Então, a ligação dessa P27 ao complexo ciclina-CDK ativo, né, vai levar à inativação do complexo. Vai estimular um rearranjo nessa estrutura, né, do sítio ativo da CDK e vai fazer com que ele fique inativo. Né? Então, as células usam essas proteínas inibidoras na regulação das atividades desses complexos, principalmente o G1S-CDK e os SCDKs no início do ciclo celular. E a transição da metáfase para a anáfase, ela é desencadeada pela degradação de proteínas. Então, nem sempre é a questão de fosforilação ou desfosforilação na ativação e no controle dessas proteínas. Né? Então, o complexo promotor da anáfase, o ciclosomo, né, que é o APCC, está sendo representado aqui com uma cor azul, né, mais fosca, como o APCC inativo, que daí está se ligando à subunidade ativada, o CDC20, né, que quando é ativo, então, ele vai agir, né, vai fazer essa atividade aqui. Aqui a gente está vendo o complexo CDK-hemiciclina, né, e a gente está vendo, né, a estimulação da degradação de proteínas reguladoras por poliubiquitinação. Então, a poliubiquitinação, na verdade, desse complexo ciclina-CDK, né, que é essa adição dessa cadeia poliubiquitinada que está sendo mostrada aqui, pelo APCC ativo, né, então essa ubiquitinação depende também de enzimas de ubiquitinação E1 e E2, vai levar à degradação da hemiciclina no proteassom, né, então vai marcar, na verdade, essa proteína para degradação. Né? Então, dessa forma, inativando o complexo. Então, a PCC é ativado na mitose, né? Lembrando, durante o ciclo celular, e a ativação ocorre, como eu já falei, pela CDC20, e isso ocorre porque ela reconhece sequências específicas de aminoácidos, né, na hemiciclina, em outras proteínas-alvo, e ela consegue promover essa poliubiquitinação. Né? E a transição da metáfase à anáfase também é regulada por controle de proteólise pela SCF. Então, a atividade de ubiquitina ligase da SCF, ela depende de subunidades de ligação do substrato, que é o F-box, está sendo representado aqui, né, tanto o complexo SCF ativo quanto a proteína F-box, que vão fazer o quê? Fosforilar a proteína inibidora de CDK, que a gente tinha mencionado anteriormente. Né? Então, aqui essa CKI, né, essa inibidora, está sendo representada numa cor azul, e o sítio de fosforilação ali está sendo mostrado, né, com um pezinho. Isso permite que essa proteína, né, seja poliubiquitinada, né, pela E1 e E2, enzimas de ubiquitinação, e que então seja degradada no proteassom. Né? Então, ativando o complexo ciclina-CDK, porque aqui nesse caso, essa proteína que está sendo degradada é uma proteína que inativa o complexo. Então, né, isso permite o controle do ciclo. Então, o componente central do sistema de controle do ciclo celular é essa série de complexos ciclina-CDK que estão sendo mostradas aqui em caixas amarelas, né? A G1-CDK, G1S-CDK, S-CDK e M-CDK. A atividade de cada um desses complexos vai ser influenciada por mecanismos inibidores, né, também, que fornecem essas informações sobre o ambiente celular,
está favorável ou não para prosseguir no ciclo celular, e também sobre danos celulares, né, que podem ter ocorrido internamente na célula, ou eventos que não foram completados dentro dessas etapas do ciclo celular, e, portanto, não pode ocorrer a progressão para outras fases, né. Então, quando as condições de proliferação da célula estão adequadas, esses sinais externos ou internos, eles vão estimular de alguma forma a ativação dessa G1-CDK, que daí estimula a expressão de genes que codificam as G1S-ciclinas e S-ciclinas, né? E as G1S-CDKs, elas vão desencadear essa onda de atividade das S-ciclinas, que vai iniciar, por exemplo, a duplicação dos cromossomos na fase S, né, e outros eventos lá no início da mitose. E a ativação de MCDK vai disparar uma progressão do ciclo, fazendo passar essa transição de G2M e iniciando a mitose, né? Então, por exemplo, levando ao alinhamento dos pares de cromátides irmãs na placa equatorial do eixo mitótico que vai acontecer lá na metáfase. E o APCC, que está sendo mostrado aqui numa caixa cor-de-rosa, né, junto com o ativador CDC20, que a gente já falou, ele vai disparar a degradação das securinas e das ciclinas. Isso desencadeia, então, a separação das cromátides irmãs, né, e a segregação delas ao final da mitose, né, como a gente já viu também anteriormente, né. Então, aqui a gente tem uma representação de alguns dos ativadores, né, desses complexos, como, por exemplo, o ambiente extracelular sendo favorável, então isso vai aumentar, né, a produção de G1-CDKs, o dano do DNA ou DNA não replicado, que vai levar a um bloqueio, né, ou um cromossomo que não está ligado no fuso, que vai levar a um bloqueio, ou a re-replicação do DNA, né, então coisas que podem alterar essa regulação. Então, como resumo, as principais proteínas que regulam o ciclo celular são sinases e fosfatases que modificam CDKs, né? A gente tem as CACs, que são as sinases ativadoras de CDK, a UI1, que é inativadora, né? Então, elas atuam por fosforilação, a fosfatase CDC25 também, né? Também atuando por fosforilação. Então, a CAC fosforilando um sítio ativador, a UI1 fosforilando sítios inibidores, né? E a fosfatase removendo fosfatos inibidores, né, dessas CDKs, e todas elas envolvidas nesse controle do ciclo celular. E a gente também tem as proteínas inibidoras de CDK, né? Então, vários tipos, a gente viu o exemplo da P27 em mamíferos, né? Mas a gente tem diversos tipos que acabam suprimindo as atividades desses complexos ciclina-CDK, né? E, portanto, a regulação ali do ciclo celular. E a gente tem as ubiquitinas ligases, né, e os ativadores também, né. Então, por exemplo, o complexo APCC e a CDC20 que a gente viu, né, e a gente viu também a SCF. Então, esse complexo APCC que catalisa a ubiquitinação de proteínas reguladoras, né, a gente viu das S-ciclinas e M-ciclinas, né, e essa subunidade CDC20 ali que é super importante nesse processo. E também a SCF, né, catalisando ubiquitinação de proteínas inibidoras de CDK, né, que a gente tinha visto também atuando nessa regulação. Então, aqui está uma tabela com um resumo das principais proteínas envolvidas na regulação do ciclo celular. Eu vou deixar para vocês algumas questões aqui também para serem respondidas, tá, ao longo do PDF, que vocês podem encontrar também em documento separado ali no Moodle, tá? São questões sobre todas as nossas 4 aulas com relação ao ciclo celular, tá? E elas são preparatórias, né, também para o estudo, né, e para as nossas avaliações, tá bom? São 9 questões, essa daqui é a última. Então, obrigada, pessoal.